Olá, irmãos e amigos, eu sou Roberto Flores e você está no canal Devocio Mais. Mais Bíblia, mais de Jesus, mais de Deus para você. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal que procura trazer conteúdo bíblico, simples, em 5 minutos. E a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como adequar isso a essa realidade que nós estamos vivendo? E que bem é esse? É o que nós veremos logo a seguir. Nosso objetivo aqui hoje é trazer 3 lições bíblicas, 3 verdades bíblicas que se encontram em Romanos 8:28 e que nós podemos adequar aos dias atuais. Diz assim o texto bíblico: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira lição que nós temos, a primeira verdade que nós enxergamos nesse versículo é que todas as coisas são todas as coisas. Ou seja, não são as melhores coisas, não são as coisas mais prazerosas, não são as coisas boas, não são somente as coisas agradáveis, mas sim todas as coisas. Coisas boas, coisas ruins, coisas que nos agradam e coisas que nos desagradam. Ou seja, todas as coisas. E se nós pensarmos no ano de 2020, nós vemos que ou as pessoas estão doentes, ou elas conhecem alguém que está doente. Ou elas perderam o emprego, ou conhecem alguém que perdeu o emprego. Ou elas fecharam seus negócios, ou conhecem alguém que fechou os negócios. E os cristãos não estão à parte disso, eles estão vivendo isso. E talvez, ao lerem esse versículo bíblico, pensem, mas como que uma coisa ruim pode ser boa para mim, pode contribuir para o meu bem? E aí nós entramos na segunda verdade, nós entramos na segunda lição desse texto. Que bem é esse? Será que nós estamos falando de bens materiais? O conceito que nós temos de bem é algo positivo, algo que nos agrada, algo que nos traga prazer. Nós sempre pensamos em bem como uma coisa boa. Mas o próprio Jesus Cristo foi quem disse que nesse mundo nós teríamos aflição, que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ora, então alguma coisa está errada. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, e Jesus diz que nós passaremos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, de que bem é esse que nós estamos falando? E a resposta, a chave para isso, está no versículo seguinte, em Romanos 8:29. Diz assim o texto bíblico: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A primeira palavra desse versículo é porquanto, que significa porque, pois, ou seja, esse segundo versículo está intimamente ligado ao primeiro. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam porque Deus predestinou essas pessoas para serem conforme a imagem de seu Filho, para serem parecidos com Jesus Cristo. Dessa forma, a maneira correta de nós enxergarmos essa equação, ligarmos essa equação, seria dizer que todas as coisas cooperam para que eu e você nos pareçamos com Jesus Cristo. Eu e você que somos cristãos, que amamos a Deus e que somos chamados segundo o seu propósito. E é por isso que o versículo anterior fala que todas as coisas, coisas boas e coisas más, cooperam para que nós nos tornemos parecidos com Cristo. Se pensarmos, quando passamos por dificuldades, por momentos de aflição, são momentos em que nós nos aproximamos de Cristo. Nós nos parecemos com Ele, nós clamamos a Ele, nós buscamos ter intimidade com Ele, e quanto mais íntimo você é de alguém, mais você o conhece, mais você se torna parecido com Ele. E o propósito desse versículo é justamente dizer isso. Quanto mais íntimo você está de Cristo, mais você se parece com Ele. Quanto mais próximo você está de Cristo, mais você se parece com Ele. E as coisas ruins que acontecem na sua vida, na minha vida, na nossa vida, servem para nos aproximar de Cristo. Todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo.
Isso não é falta de fé. Se você está passando por dificuldade, não significa necessariamente que você não tenha fé. Ao contrário, significa que você está sendo moldado, está sendo conformado à imagem de Jesus Cristo. Mas existe ainda uma terceira verdade, uma terceira lição nesse versículo bíblico, em Romanos 8:28. É que essa é uma promessa para aqueles que amam a Deus. E daí pode nos surgir a seguinte pergunta: quem são as pessoas que amam a Deus? E a resposta nós encontramos num outro versículo também da Bíblia. Lá em João, capítulo 14, versículo 21, parte A. Diz assim o texto bíblico: aqueles que aceitam os meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. O próprio Cristo disse isso. Se você aceita os mandamentos dele e os obedece, isso significa que você o ama. Pense nisso. Faça uma análise na sua vida e veja se você estuda a Bíblia, se você conhece os mandamentos dele e se você os coloca em prática. Você é uma pessoa que acredita em Deus? Você crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você obedece aos mandamentos dele? Se você se encaixa nessas perguntas, esse versículo é para você. Essa promessa é para você. Saiba que todas as coisas vão colaborar para que você se pareça cada dia mais com Jesus Cristo. Logo, o conselho que eu te dou é: aproprie-se desta promessa. Agora me diga, você concorda com esse versículo? Você concorda com a análise que fizemos dele? Deixe livremente seus comentários aqui embaixo e vamos aprender uns com os outros. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Se não é inscrito, inscreva-se no canal Devocio+. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nós nos vemos lá. Um forte abraço e fiquem com Deus.